Os senadores Flávio Bolsonaro e Márcio Bittar apresentaram nesta semana um projeto de lei que visa acabar com a reserva legal em propriedades rurais. De acordo com o Código Florestal, aprovado em 2012, depois de muita discussão, a área cujo percentual varia de 20% a 80% não pode ser desmatada. Aí, Alfonsin, isso pode mudar muita coisa, né, no Código Florestal. Aliás, para ser aprovada essa lei, a gente teria que alterar o código? Sim. O projeto de lei do senador Flávio Bolsonaro retira exatamente o capítulo do Código Florestal que trata da reserva legal em todo o país. Mas esse debate, eu tenho falado seguidamente nele aqui, em outros lugares, porque eu entendo que essa questão da reserva legal é uma ficção. Foi ficção legal, mas que criou uma situação terrível para o país. Chega a ser uma ingenuidade no meu entendimento. Isso foi criado, para que saibam, e lá em 2000 foi criada a questão da reserva legal por uma medida provisória. O senhor Fernando Henrique Cardoso. Sugerida pelo Zequinha Sarney. Exatamente. Graças a Deus a medida provisória 1956 e no apagar das de 2000. Luzes, né? E aí o que aconteceu? Veio uma emenda constitucional 32, que aquelas medidas provisórias que não haviam sido apreciadas pelo Congresso, passavam a valer como lei. Então, essa questão da criação dos 20% da reserva legal em todas as áreas do país, que não sejam a Amazônia Legal, que é 80%, e no Cerrado é 35% da reserva legal, foi criado por uma medida provisória numa época que as coisas se davam ideologicamente. O PT já estava quase chegando à eleição do governo Lula, junto com a visão do Zequinha Sarney e outros, e que foi criado esse monstro que é a reserva legal, no meu entendimento, do jeito que ela está criada. Não existe no mundo uma situação idêntica a essa. Outros países não têm Nenhum país tem isso. E o que acontece? Isso entrou o Código Florestal, ficou como uma coisa que já estava aceita e assim foi, e as discussões nunca foram discutidas, né? 12 anos discutidos. Eu não sei, o projeto do senador Flávio Bolsonaro, ele por meu entendimento, radical, porque ele simplesmente extingue com tudo, né? Talvez o que cabe, que eu sempre defendi, é que a reserva legal ela teria que ter a competência dos estados ou dos municípios que conhecem a realidade da sua cidade. Mas a normatização hoje é dos estados, né, doutor Ricardo? Não. A questão da reserva legal é 20% em todo o país. Mas o que o estado normatiza? O Estado ele pode fazer o seu Código Florestal desde que não entre em choque com o anterior. A lei, essa questão dos 20% é imexível pelos estados e pelos municípios. Então, o que eu acho importante nesse assunto é que se discuta essa questão. Que ela não foi discutida, ela era uma medida provisória que se tornou lei, ela passou batido e o país tem 20%, ou vamos pegar uma média... A região 80%. Parece que o Roraima é 80% do... Que uma Amazônia é 80%. Aí junta reserva lá na Roraima, eu acho que é em Roraima. Em reserva indígena, ela vai dar 80%, não pode ser aproveitado. Então, realmente é um debate que tem que acontecer. Ele tem que voltarmos a falar nisso, porque a Constituição Federal no 225 diz que o meio ambiente é um dever de todos. Aqui está sendo um dever do proprietário rural. Ele tem que suportar ficar com 20% que poderia ser aproveitado. Não estou falando em APP, em outras coisas, estou falando em reserva legal. Na área de proteção permanente, isso é outro assunto. Reserva legal, ele tem que ficar por sua conta e risco. As despesas de conservação são dele, se o ônus da conservação é dele, se ele fizer qualquer coisa, ele vai responder, se acontecer, ele vai ter que provar que não foi ele que fez, se houve uma intempérie que dizimou a reserva legal, ou que aconteceu alguma coisa, ele vai ter que responder. Então, além de ele não ter sido indenizado de ter perdido esses 20% da propriedade dele, ou 35% ou 80%, ele tem o ônus da proteção. Quer dizer, é uma coisa absurda. Esses ambientalistas, eles têm uma visão... Não é o ambientalista, é o xiita ambientalista. O ambientalista é uma pessoa necessária. Os Pampas do Rio Grande do Sul queriam criar reserva legal lá, floresta. E continua.
querendo fazer floresta como nunca existiu. E continua. Agora, eu acho uma coisa. Se as ONGs internacionais, que a Europa não tem 1% de floresta nativa. Perguntar sobre isso. Não que seja contra ou a favor, mas isso não é perigoso? Não, eu vou dar uma ideia. Eu vou dar uma sugestão. Eu vou dar uma sugestão. Mais, né? Mas é que a gente não sabe, nem isso nós sabemos vender, que nós preservamos mais que todos eles, como vai dizer o Adão. Ele não ia falar nesse bloco, né? Não, mas é que eu não resisti. Não, eu vou dar uma sugestão. Se essas ONGs querem que o Brasil preserve, pague para o produtor. Pague. Nos indenize, o mundo nos indenize. Pronto, o mundo nos porque a Europa desmatou. Os Estados Unidos não quer nem ouvir falar de questão ambiental. A China, muito menos. Agora, e nós aqui ficamos com essa frescura. Né? Não, porque não pode tirar isso, não pode daquilo. Peraí. Nós vendemos mal isso também. Quando eu falo que o Fernando Henrique é pior que o Lula, vocês não acreditam. Tudo isso veio da cabeça do Fernando Henrique e do Zequinha Sarney. Certo. Vamos aproveitar então, que o senador quis criar mais uma lei. E o doutor Ricardo está recebendo mensagem aqui de gente importante. Fala aí, o deputado Jerônimo, eu comentei aí, ele acaba de me passar aqui que está assistindo o programa, o deputado Jerônimo Guerra, me disse que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou a votação da questão do Fundo Rural para as próximas semanas. Aí confirmou aí hoje. Deputado? Vamos ver. Nós estamos torcendo para que isso aconteça, hein? Então, mais um tema, não só o Código Florestal, esse para a gente acompanhar e o você Fundo Rural em casa acompanha com a gente. É isso aí.